dessa realidade, que percebe em toda a sua crueldade. A minha vontade seria não beber o cálice, mas a minha vontade é subordinada à tua vontade, à vontade de Deus, à vontade do Pai, que é também a verdadeira vontade do Filho. E assim Jesus transforma nessa oração a aversão natural, a aversão contra o cálice, contra a sua missão de morrer por nós. Transforma essa sua vontade natural em vontade de Deus, em um sim à vontade de Deus. O homem por si só é tentado a opor-se à vontade de Deus, de ter a intenção de seguir somente a sua vontade e sentir-se livre. Sentir-se livre é somente quando se é autônomo, tem essa sensação, o homem. Opõe a própria autonomia contra a heteronomia de seguir a vontade de Deus. Esse é o drama de toda a humanidade. Mas, na verdade, essa autonomia é errada. E esse entrar na vontade de Deus não é uma oposição a si mesmo. Não é uma escravidão que violenta a minha vontade, mas é entrar na verdade e no amor e no bem. E Jesus leva a nossa vontade, que se opõe à vontade de Deus, que busca autonomia, leva essa nossa vontade para o alto, rumo à vontade de Deus. Esse é o drama da nossa redenção. Que Jesus toma toda essa nossa aversão contra a vontade de Deus e a nossa aversão contra a morte, o pecado, e leva para o alto, único à vontade do Pai. Não a minha vontade, mas é a tua. Nessa transformação do não em sim, nessa inserção da vontade da criatura na vontade do Pai, Ele transforma a humanidade e nos redime. E convida-nos a entrar nesse seu movimento, sair do nosso não e entrar no sim do Filho. A minha vontade existe, mas decisiva é a vontade do Pai, porque essa é a verdade e o amor. Um elemento dessa oração ainda me parece ser muito importante. As 3 testemunhas conservaram, como aparece na Sagrada Escritura, a palavra hebraica ou aramaica com a qual o Senhor falou com o Pai. O chamou de Abá, Pai. Mas essa fórmula Abá é uma forma familiar do termo Pai. Uma forma que se usa somente em família, que era nunca usada no relacionamento com Deus. Aqui, nós vemos no íntimo de Jesus, como Ele fala em família. Fala verdadeiramente como Filho, fala com o Pai. Vemos aqui o mistério trinitário. O Filho que fala com o Pai e redime a humanidade. Tem ainda uma observação. A carta aos Hebreus deu-nos uma profunda interpretação dessa oração do Senhor, desse drama no Getsemane. Diz, essas lágrimas de Jesus, essa oração, esse grito de Jesus, essa angústia, tudo isso não é simplesmente uma concessão à debilidade da carne, como se poderia dizer. Propriamente assim realiza o encargo do sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote deve levar o ser humano, com todos os seus problemas e sofrimentos, à altura de Deus. E a carta aos Hebreus diz, com todos esses gritos, lágrimas, sofrimentos, orações, o Senhor levou a nossa realidade a Deus. Usa essa palavra grega, prosferem, que é o termo técnico para quando deve fazer o sumo sacerdote para ofertar, para levantar ao alto as suas mãos.
exatamente nesse drama do Getsemane, onde parece que a força de Deus não esteja mais presente, Jesus realiza a função do sumo sacerdote. E diz também que, nesse ato de obediência, isto é, de conformação da vontade natural humana à vontade de Deus, é aperfeiçoado como sacerdote. E usa de novo a palavra técnica para ordenar sacerdote. Exatamente assim, torna-se realmente o sumo sacerdote da humanidade. E abre assim o céu e a porta à ressurreição. Se refletimos sobre esse drama do Getsemane, podemos também ver um grande contraste entre Jesus com a angústia, com o seu sofrimento, em relação ao grande filósofo Sócrates, que permanece pacífico, sem perturbação diante da morte. E parece esse o ideal. Podemos admirar esse filósofo, mas a missão de Jesus era uma outra. A sua missão não era essa total indiferença e liberdade. A sua missão era levar em si todo o nosso sofrimento, todo o drama humano. E por isso, exatamente, essa humilhação do Getsemane é essencial para a missão do homem-Deus. Ele carrega em si o nosso sofrimento, a nossa pobreza, e a transforma segundo a vontade de Deus. E assim abre as portas do céu, abre o céu, esta tenda do Santíssimo, que até então o homem havia fechado contra Deus, e aberta por esse sofrimento e obediência. Essas são algumas observações para a Quinta-feira Santa, para a nossa celebração da Quinta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa faremos memória da paixão e da morte do Senhor. Iremos adorar Cristo crucificado. Participaremos dos seus sofrimentos com penitência e jejum, lançando o olhar àquele que foi trespassado. Podemos chegar ao seu coração, do qual emana sangue e água como uma fonte, daquele coração do qual brota o amor de Deus por todo o homem, e receberemos o seu Espírito. Acompanhemos, portanto, na Sexta-feira Santa também, nós, Jesus, que sai ao Calvário. Deixemos-nos guiar por Ele até a cruz. Recebamos a oferta do seu corpo imolado. Enfim, na noite do Sábado Santo, celebraremos a solene vigília pascal, na qual anunciada a ressurreição de Cristo, a sua vitória definitiva sobre a morte, que nos interpela a ser nele homens novos. Participando nesta Santa Vigília, a noite central de todo o ano litúrgico, faremos memória do nosso batismo, no qual também nós fomos sepultados com Cristo, para poder com Ele ressurgir e participar do banquete do céu. Queridos amigos, buscamos compreender o estado de ânimo com que Jesus viveu o momento da prova extrema, para colher aquilo que orientava o seu agir. O critério que guiou cada escolha de Jesus durante toda a sua vida foi a firme vontade de amar o Pai, de ser um com o Pai e ser-lhe fiel. Essa decisão de corresponder ao seu amor o levou a abraçar em cada circunstância o projeto do Pai, a fazer próprio plano de amor, confiando-lhe de recapitular todas as coisas nele, para reconduzir a Ele todas as coisas. No reviver o Santo Tríduo, vamos nos dispor a acolher também em nossa vida a vontade de Deus, conscientes de que na vontade de Deus, mesmo que também parece dura, em contraste com as nossas intenções,
encontra-se o nosso verdadeiro bem, o caminho da vida. A Virgem Mãe guie-nos nesse itinerário e nos obtenha do seu Filho Divino a graça de poder gastar a nossa vida por amor a Jesus no serviço dos irmãos. Obrigada.